E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Somente até aqui. Nós vamos ver que é uma passagem a qual literalmente tem tudo a ver a respeito que o mundo está em crise, mas o céu não está. Porque Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, quando ele jejua 40 dias e 40 noites, nós vamos ver que é aí que o céu não está em crise. E vamos ver que quando a terra está em crise, quando o mundo está em crise, é quando o inimigo se levanta para Jesus, sabendo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele se levanta para Jesus e fala com Jesus, porque Jesus, sendo 100% Deus, o Espírito estava transbordando, e ele sendo 100% homem, ele sentiu fome. E o inimigo chega até ele e mostra uma pedra e fala: se você tem fome, transforma essa pedra em pão. Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele poderia transformar a pedra em pão. Aí ele vai e fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Nós vamos ver que se Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ele também, o inimigo também foi atrás de fazer algo contra a vida dele. Foi atrás dele para que ele pudesse fazer algo que viesse desagradar aos olhos do Pai. Então nós vemos que no nosso mundo, na nossa vida hoje, não é diferente. Muitas das vezes o inimigo está lá fora, somente ao derredor, só esperando uma brecha para que ele possa entrar e fazer o que ele quer, entrar e fazer a arruaça. E nós vamos ver que hoje, o inimigo hoje em dia, ele tem maquinado tanto contra o povo da igreja, que ele sabe que se ele se levantar com Dalila, o povo da igreja não cai mais. Ele sabe que se levantar com um pecado, eu vou colocar isso para ele roubar ou para ele pegar, que ele vai roubar. Ele não faz mais isso porque ele sabe que isso também não vai fazer com que o povo desvie o seu olhar para Jesus. Eu vou colocar um banquete, isso daí também ele não vai fazer porque ele sabe que você não vai cair. Mas hoje ele tem investido em coisas que nós mesmos sentimos o desejo na casa do Senhor, porque às vezes a gente está com aquele desejo de fazer dentro da casa do Senhor. Meu Deus, eu quero tanto fazer pela obra, meu Deus, eu quero tanto correr atrás, eu quero ajudar, eu quero estar lá na obra. Aí o inimigo vem colocando no seu coração: para com isso, faz não, tem quem faça, por que você vai fazer? Então ele vem causando um esfriamento dentro da igreja, porque ele não quer que você saia da igreja e vai servir a ele. Ele quer que você fique dentro da igreja simplesmente sem saber a quem você está servindo. Você está vindo para um culto, sentando, levantando, indo para casa, mas você não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo, você não consegue mais falar em línguas estranhas, você não consegue sentir o poder de Deus na sua vida, você não consegue sentir que Deus fez algo por você dentro da sua casa. Então nós vemos que quando Jesus ele foi tentado, não foi só uma vez. Primeiro Jesus teve fome e o inimigo tentou: se tens fome, pega essa pedra e transforma em pão. Aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Aí nós vamos ver que capítulos à frente
vai dizer que o inimigo transportou. Imagina só se o inimigo pegasse nas nossas mãos e em questão de segundo nos transportasse para algum lugar e falasse conosco: se você é mesmo fiel a Deus, se joga desse precipício, se joga daqui de cima, porque os anjos lá embaixo colocarão a mão e te salvarão. Imagina o quanto Jesus foi tentado, porque às vezes nós passamos na rua despercebidos, às vezes a tentação chega aos nossos olhos, não só, vamos se dizer, de bens materiais. Quantos aqui às vezes não tem uma casa própria e às vezes o inimigo vem tentar com uma, é fácil demais você comprar uma casa. Se você for na Caixa hoje, a Caixa hoje você compra carros, eles não querem saber como que você vai pagar. Se você chegar lá, eu quero comprar uma casa, eles vão lá, passam a sua ficha e eles aprovam. Carro, eles vão lá e eles aprovam. Eles não querem saber como vocês vão pagar, porque o deles, quando você compra, o deles está na conta. E depois quem vai se virar para te cobrar é o banco. Aí seu nome fica sujo, vai para o SPC, e se aquilo ali se torna uma bola de neve. Porque você não consegue pagar primeiro e a gente fica assim: meu Deus, mas eu senti de Deus de comprar. Quando a gente sente de Deus, irmãos, Deus nos dá condição para tudo. Quando a gente sente de Deus de ter um carro, Deus nos dá a condição de manter, de pagar. Quando a gente sente de Deus de comprar um terreno, de construir, Deus também, Ele dá a condição para a gente. Ainda que a gente pense assim: mas eu não tenho condição porque minha obra está parada. A minha também está. Mas às vezes está parada, sabe por quê? Porque isso aí tem que sair da gente. A minha obra, eu posso falar que eu estou pregando para mim, porque a minha obra está parada por causa de mim. Porque os dias que eu não vou trabalhar, se eu pegar e falar assim: vou lá para o meu terreno, vou peneirar uma areia, vou bater um traço de massa, eu não sei fazer não, mas eu vou encher uma coluna aqui, devagarzinho sai. Então muitas das vezes o problema está em nós. Não é que o problema é o inimigo. Deus não tem me abençoado. Como Deus não tem te abençoado, Deus não deixa faltar o pão na sua mesa, Deus não deixa faltar nada dentro da sua casa, dentro da minha casa. Se for por mim hoje, se eu puder falar assim, eu posso abençoar qualquer um dos irmãos. Por mim eu não posso, mas pela fé. E se Deus falar comigo, meus irmãos, vocês não têm noção do que eu sou capaz de fazer. Se Deus falar comigo assim: você tem que pegar seu carro e entregar a mão do pastor Daniel. Eu não quero nem saber o que o pastor Daniel vai fazer com o carro. Se ele quiser chegar ali na frente e vender, se Deus falar comigo, você tem que entregar seu carro para a igreja, rifar, porque o dinheiro que vai conseguir comprar o computador, vai conseguir botar o piso, vai conseguir botar o ar-condicionado. Se Deus falar isso comigo, meus irmãos, nem para trás eu olho, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me pegou pela mão e me tirou. Quando Ele me tirou de lá, eu até pensei que eu poderia voltar. Eu até achei assim: não, Deus não tem visto eu não. E quando eu fui parar para ver o que Deus tinha feito na minha vida, aí eu pensei, olhei para trás e falei: meu Deus, da onde o Senhor me tirou, o inimigo tentou e conseguiu. Mas voltei para a casa do Senhor. E não é por isso que amigos que eu tenho lá fora vai deixar de ser meus amigos, porque um dia eu também creio que eu posso ver eles aqui dentro. Eu posso chegar numa igreja, como o pastor falou, ainda que não seja um semeador, que seja outro rótulo, mas naquele grande dia eles podem estar lá no arrebatar da igreja. Então nós não estamos dentro de igrejas, dentro de templos feitos de mão por homem, simplesmente
para nós cultuarmos a Deus, pregarmos para crentes e simplesmente entrarmos e sairmos do mesmo jeito que nós entramos. O inimigo, quando tentou Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Eu fico imaginando ele sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele imaginando, acabei meu jejum, vou descer o monte, agora o inimigo vai vir. Então nós vamos ver que quando a gente busca a Deus, quando a gente vai se aprofundando, quando a gente vai fazendo as coisas que agradam ao Espírito e vai se afastando das coisas que agradam à carne, nós vamos ver que Deus vai se chegando para perto de nós e o inimigo ele vai investindo cada vez mais. O inimigo ele vai investindo cada vez mais. Ele investiu a primeira vez com Jesus, investiu a segunda e investiu a terceira vez. A terceira vez ele leva Jesus no mais alto monte e fala assim: se você me adorar, está vendo isso aí? Tudo isso será seu. Eu fico tentando imaginar Jesus, a face de Jesus naquele momento em que Jesus fala para ele que para que ter com tudo e perder a salvação? Porque a gente vamos ver que no decorrer da caminhada de Jesus muitas coisas aconteceram, mas nem por isso ele legou ao Pai dele, que era Deus. Muitas das vezes a nossa caminhada é difícil, acontecem coisas nas nossas vidas que às vezes dá vontade de largar tudo, pegar um pedaço de corda, entrar dentro do mato e falar assim: agora chega. Mas não acaba ali. Se acabasse ali, às vezes até seria bom, mas não acaba ali. Quando a gente sai dali, morreu, desceu a sepultura, tem o juízo. A gente sabe que depois de tudo que dá vontade da gente fazer, aí a gente vai lá, pensa: se eu se matar, eu acho que acaba tudo. Aí a gente deixa familiares, entes queridos, porque a gente achou que estava fazendo certo. E muitas das vezes, sendo errado, a gente sabe que a Bíblia fala que quando a gente se suicida, que não tem salvação. Então nós vamos ver que quando Jesus veio, que ele foi tentado, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia nascer, ele sabia que ele ia crescer, ele sabia o que ia vir pela frente. Por isso que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Nós vamos ver que quando Jesus estava sendo crucificado, que ele tomou todos os nossos pecados, que ele ainda chamou pelo Pai, ele ainda clamou pelo Pai, simplesmente por cada um de nós que se encontra aqui hoje, simplesmente por cada um dos nossos antepassados que serviam a Deus. Eu não fui criado num berço evangélico, não cresci num berço evangélico. Minha família toda, eu já falei aqui, que a maioria da minha família era tudo católica. Não que eu tenha alguma coisa contra, mas eu acredito que naquele grande dia, foi o que o pastor falou, não tem rótulo de igreja. O que tem naquele grande dia é intimidade com Deus. O que tem naquele grande dia é o que vai se colocar na balança. Porque vai ter a balança, o que você fez para Deus e o que você não fez. Jesus. Vai ter a balança do Senhor. Então não tem porquê nós ficarmos brigando por causa de rótulo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente não somos mais crianças. A gente não somos mais uma Laura, mais um Azar. Até o Pedro, eu sei que se falar para ele ali dá choque, ele não bota a mão. Às vezes ele vai até tentar, vai falar assim: não, dá choque não. Quando ele botar, que ele sentiu o choque, ele vai falar: dá choque. Então nós vemos que quando Deus ele vai sendo tentado pelo inimigo, em momento nenhum ele desanima da caminhada. E nós vamos ver que quando o inimigo
que ele vê que Jesus não cai naquilo que ele tentou contra Jesus, o inimigo simplesmente some, como diz aqui na palavra, teletransportou para outro lugar. Então nós vemos, meus irmãos, que o quão bom é fazer a obra do Senhor. Ah, mas tem A que faz. Esquece o A. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Ah, não deu para o A ir hoje. Ah, o A não foi, então também não vou não. O céu é tomado à força. Não vai ser por mim. Eu não vou conseguir pegar no braço do pastor Daniel quando chegar o arrebatamento. Eu não vou conseguir pegar no braço da Raquel e falar, não, você vem comigo. Eu não vou conseguir pegar no braço de um amigo e falar, não, você vai vir comigo. Porque no céu não entra bagagem. A salvação, ainda no casamento, é uma só carne, a salvação é individual. Não adianta nós acharmos que o meu marido busca, então eu vou para o céu. A minha esposa busca, então eu vou para o céu. A busca é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Porque não adianta nós acharmos, eu vou chegar na igreja hoje, vou largar tudo. Hoje eu vou largar tudo. Pastor, eu vou entregar meu cargo de diácono. Está aqui minha carteirinha. E não vou querer mais, vou querer voltar a ser membro. Você está certo, meus irmãos. Membro também vai para o céu. Mas e naquele grande dia? O que você vai apresentar para Jesus? Aí Jesus chama pelo meu nome, Diácono Douglas. Aí eu falo, sou diácono, sou membro. A promessa está de pé. Tem gente para herdar o trono. O pastor falou aqui, amanhã ou depois, se Jesus não voltar e recolher toda a igreja, o pastor vai subir para o arrebatamento do Senhor individual. A missionária não vai conseguir segurar ele aqui e falar, não, não leva. O pastor não vai conseguir segurar a missionária. E o sucessor do trono? Tem que ter. Senão como que fica as ovelhas? Já viu ovelha sem pastor? Então nós vamos ver, meus irmãos, que é muito bom fazer para o Senhor. É muito bom a gente fazer para Deus sem olhar quem está fazendo, quem não está. Porque muitas das vezes nós pensamos, eu não vou ir não, porque eu posso falar, meus irmãos, eu sou um carrapato no pastor Júnior. Se eu for a Carapebus, eu passo na casa dele. Se eu for, eu passo. Se eu voltar, eu passo também. E se eu não for em Carapebus, eu saio da minha casa e vou até a casa dele. Porque Elias andou agarrado com Eliseu. E ele aprendeu muito. E um fez 7 milagres, o outro pediu uma porção dobrada. O pastor, ele hoje está aqui porque ele aprendeu com alguém. Ele aprendeu com o pastor presidente. É por isso que ele está aqui hoje. Amanhã ou depois, se Deus vir a recolher o pastor presidente e a igreja se reunir e falar, e agora? Quem fica no lugar dele? Ele tem o vice dele. Quem aqui, o pastor aqui tem o vice dele? O pastor não tem um vice que ele possa falar assim, pastor presidente, hoje eu preciso